I don't think that there is the greatest driver of all time. Because if we think back in history, there's been Caracciola and Nuvolari, then there's been Fangio, maybe Jim Clark, maybe even a Jackie Stewart, but there's been a Niki Lauda for sure, an Alain Prost and an Ayrton Senna. In their time, they have all been the greatest of their period, of their era. But I don't believe there is one man who is the greatest of all time. But what makes a great driver? What makes a legend? Well, he has to have a talent that is God-given. It's not his own. It's a natural skill that he is gifted with. How those people manage that skill, how they manifest it, how they control it, makes the difference whether they will be the great drivers of their time. Jack Stewart tem razão. Neste esporte já é arriscado comparar os méritos de pilotos que competem entre si. Imagine comparar campeões que nunca se enfrentaram e que pilotaram em condições diferentes. Por isso, é impossível dizer que Georges Boileau foi o maior. Mas, sem dúvida, ele foi o grande herói da era dos pioneiros. O mais emblemático de todos aqueles pilotos destemidos que duelavam às cegas em circuitos poeirentos. Ao volante de máquinas primitivas, perigosamente pesadas, e que já tinham uma potência assustadora. Líder da equipe Peugeot, Boileau deu provas de brio e ousadia incríveis, resistindo com orgulho e extraordinária obstinação ao exército de Mercedes conquistadoras. Este duelo franco-alemão atingiu o auge no Grande Prêmio do Automóvel Clube da França, em Lyon, no dia 4 de julho de 1914, quando a Mercedes inventou a tática da lebre e venceu a resistência da Peugeot. Mas, além de pilotar carros, Boileau também era piloto da aviação francesa e morreu em combate na Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, as corridas pararam de acontecer na Europa e só recomeçaram nos anos 20. Os franceses vinham na frente com as Delages e as Bugattis. Os alemães foram perdendo lugar para as escuderias italianas Fiat e Alfa Romeo. Entre os pilotos dessa época, Felice Nazzaro foi o mais representativo. Ele sabia tirar o máximo proveito da mecânica sem abusar do motor. Uma combinação que o levou a uma carreira brilhante e excepcionalmente longa de 2 décadas. Nazzaro havia sido campeão da Fiat, mas logo no início dos anos 20 teve que enfrentar a Alfa Romeo com uma formidável dupla de pilotos. Primeiro, Antonio Ascari, chamado de espetacular e até mesmo acrobático pelos comentaristas da época. Mas Ascari morreu em 1925 durante o Grande Prêmio do Automóvel Clube da França, disputado em Montlhéry. O outro grande piloto da Fiat na década de 20 era Giuseppe Campari. Fanático por ópera, Campari sonhava em ser cantor lírico, mas brilhou mesmo no automobilismo. Campari conseguiu sua maior vitória no Grande Prêmio do Automóvel Clube da França de 1924. Ele venceu Albert Divot e Robert Benoit pilotando uma Delage, o melhor carro francês da época. Mas, como seu companheiro de equipe, Campari perdeu a vida correndo. O acidente fatal aconteceu no Grande Prêmio da Itália de 1933. Outros 2 pilotos, Borzacchini e Krajkovski, também morreram nesta mesma prova. Os anos 30 foram marcados pelo retorno dos alemães. Nas pistas, um exército de pilotos germânicos, dos quais Rudolf Caracciola foi o soberano. Ele era inigualável no domínio da potência monstruosa das flechas de prata no perigoso tobogã de Nürburgring, na Alemanha. Para Caracciola, tudo parecia tão fácil que era quase entediante observar sua forma de pilotar. Dotado de uma técnica infalível, ele era incomparável em pista molhada e ganhou o apelido de Mestre da Chuva. Os pilotos das equipes do Reich davam a impressão de serem agentes da propaganda nazista por causa da superioridade de suas máquinas. Mas Caracciola já havia demonstrado seu caráter distinto quando corria em outra escuderia.
Em 1932, no Grande Prêmio de Mônaco, recusou-se a ultrapassar seu companheiro de equipe que estava na liderança e teve problemas com o motor da Alfa Romeo. Este companheiro de equipe era Tazio Nuvolari, um italiano pequeno e franzino que nas pistas se tornava um gigante. Um demônio, diziam seus adversários, convencidos de que o piloto de Mantua, capaz de uma ousadia tão extravagante e impune, tinha feito um pacto com o diabo. Vencedor de 49 grandes prêmios, Tazio Nuvolari era um homem dos mais loucos desafios, aquele que jamais desistia. Era molto tecnico, lui aveva tante conoscenze tecniche e tutti i suoi grandi successi e la sua grande ascesa e la conservazione attraverso vari periodi, perché c'è stata una trasformazione grandissima da fine anni 20 all'anteguerra e anche all'immediato dopoguerra, e lui applicava sempre delle innovazioni alla sua tecnica di guida. La grande invenzione che se l'è trascinata fino ai tempi dell'Auto Union era la capacità di fare il drift, la scivolata su tutte le quattro ruote, in modo leggero, però già importante perché a quei tempi non si faceva. O Auto Union, com motor traseiro de 500 cavalos, era um terror. Nuvolari conseguiu dominá-lo como ninguém. Mas foi ao volante de uma Alfa no Grande Prêmio da Alemanha de 1935 que Nuvolari realizou a maior corrida de sua vida. Ele pilotava um carro com 30 cavalos a menos que as flechas de prata, que além da potência do motor, contavam com a eficácia da organização Mercedes. Durante o abastecimento, a equipe alemã ganhou mais de um minuto sobre a equipe italiana. Mas o mantuano voador conseguiu uma incrível vitória na cara dos representantes nazistas mortificados. Nuvolari só teria um herdeiro 3 décadas mais tarde. Um homem que também escondia toda a grandiosidade num corpo franzino. O canadense Gilles Villeneuve, piloto da Ferrari entre 1978 e 1982. Uma passagem meteórica, mas inesquecível. Di Gilles non si possa dire niente di più di quello che ha fatto vedere a tutti. Era molto generoso, un uomo di grande talento naturale e di grande coraggio. Molto semplice, sempre all'attacco, anche quando doveva girare per strada per andare a prendere il gelato, andava forte, faceva i testacoda, si divertiva. Principalmente si divertiva a fare il pilota. O temperamento de lutador de Villeneuve ficou famoso. Io penso che per gli episodi che lui ha saputo far vedere agli altri, Gilles sia già un pilota di leggenda. Io voglio ricordare l'episodio, lo chiamavano il pilota volante, perché ha fatto un mare di incidenti all'inizio quando imparava. L'episodio di Zandvoort quando è rientrato al box su 3 ruote. Non era un pilota che si era costruito, un pilota così, naturale, era veloce, con qualsiasi tipo di macchina in qualsiasi situazione. O episódio mais famoso da carreira de Villeneuve será sempre o incrível duelo, roda com René Arnoux, nas últimas voltas do Grande Prêmio da França de 1979, em Dijon. Eles disputavam o segundo lugar, esbarrando-se um no outro. Desdenhando do perigo que este tipo de manobra significava para carros com rodas descobertas, mas sabendo exatamente até onde podiam ir. Mas vamos retomar o caminho da história. A Segunda Guerra Mundial interrompeu as corridas que só recomeçariam em 1947. Não demorou para que surgissem novos astros. Giuseppe Farina, Jean-Pierre Vergne, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Alberto Ascari. Em 1948, as Alfas dominaram as pistas e Vergne venceu 2 das 4 corridas mais importantes organizadas naquele ano. O francês parecia destinado a uma grande carreira.
mas morreu no fim da temporada em Buenos Aires num acidente com um Gordini. O piloto que se tornou o mais ilustre dos anos 50 veio da Argentina. Juan Manuel Fangio talvez possa ser considerado o maior de todos os tempos, com 5 títulos mundiais. Um recorde que ainda não foi superado. Fangio começou numa época em que novas regras estavam sendo determinadas pela FIA. Também começava o Campeonato Mundial de Fórmula 1. O experiente Farina, primeiro piloto a adotar uma posição de pilotagem com os braços esticados, levou vantagem e venceu o campeonato inaugural à frente de Fangio. Mas, à medida que o italiano entrou em declínio, o argentino disparou e, em 1951, conquistou seu primeiro título. Fangio dominou as pistas, mas não sem um rival à sua altura, o inglês Stirling Moss, que foi o representante mais talentoso da nova geração. Eu vi a Moss, a primeira vez que vim à Europa, ele era um jovencito, seu padre le autorizaba las carreras, lo vi correr en Monza y me llamó mucho la atención cómo se arrimaba a las curvas y frenaba a último momento. Moss é de fato o inventor da técnica de frenagem em curva até o ponto de tangência, um método que mais tarde foi mundialmente adotado. Produto puro da escola britânica dos Racers 500, Stirling Moss foi um piloto tão perseverante quanto brilhante. Após o início dos mais difíceis ao volante de carros ingleses ultrapassados, parecia destinado a se tornar o número 1. Ao lado de Fangio, era reconhecido como o piloto mais rápido do seu tempo, mas passou para a história da Fórmula 1 como campeão sem título. Azar, em parte, mas também era culpa de um caráter independente demais e excessivamente nacionalista. Algumas vezes, Moss conduziu sua carreira e seus carros de forma pouco recomendável, fazendo escolhas inoportunas que o condenaram à derrota. Uma pena. I was always felt as a fighter. If my car, you know, whatever happened, if I'm still running, I'm going to try and win, even if it's not impossible. You've always got this fastest lap to go to or something. And I think having that attitude, having the attitude of wanting to be a fighter, I think is a very important thing. There are things that I don't know if Fangio had them or not. He was so good, one doesn't really know whether he was a fighter or whether he wasn't. Uma das maiores façanhas de Stirling Moss foi a vitória de 1961 em Mônaco. Ao volante de uma Lotus, ele pilotou como um mestre e tirou proveito da agilidade do carro. Moss teve lances realmente brilhantes, mas falhou no campeonato por 3 anos consecutivos atrás de Fangio. Em 1958, perdeu o título por um único ponto em favor de Hawthorne. Quando Fangio se aposentou, todos acreditavam que Moss seria seu sucessor. Mas depois de um grave acidente em Goodwood, na Inglaterra, Moss colocou fim à carreira. When I went to try myself out, my lap times round the circuit were reasonable, but I could see that what had before been normal and natural to me was not. I mean, I go into a corner and suddenly think, my God, I must brake now. I must get over here. I had to work out what I had to do, whereas before it had all been natural. And I felt it was unrealistic to continue. Tanto o oportunismo quanto a classe fizeram a diferença entre Moss e Fangio. Além de ser extremamente talentoso, o argentino soube escolher e estava sempre na escuderia certa, no momento certo. Fangio era protegido do ditador Perón, que o mandou à Europa no fim dos anos 40 para tentar a sorte. Ele conquistou o primeiro título em 1951 na Alfa Romeo. No ano seguinte, Fangio sofreu um acidente em Monza que o obrigou a abandonar as pistas durante toda a temporada. Em 1953, foi vice-campeão. Em 1954, foi contratado como líder da equipe Mercedes. A escuderia alemã retornava aos grandes prêmios com carros muito avançados que iriam dominar seus rivais. Fangio superou seus companheiros de equipe e conquistou o segundo título com grande sucesso, deixando para trás Gonçalves e Hawthorne, os pilotos da Ferrari.
De estatura mediana, um pouco corpulento e com uma postura reservada, Fangio não tinha aparentemente o biotipo adequado, mas o olhar de águia revelava sua genialidade. Pilotando com precisão milimétrica, esse ex-mecânico sabia como ninguém trazer até a linha de chegada uma máquina cansada. Em 1955, Fangio já havia passado dos 40. Mesmo assim, conseguiu impor as regras ao seu novo companheiro de equipe, Stirling Moss, que era muito mais jovem. I remember going to Monte Carlo, and Fangio did a one, whatever the lap was, and I went out just after that. I took a 10th off, and I will have to do it. Came in, took my gloves off, he'd done another 10th off mine. Then I went out, took a 10th off his, and so on. So it went on until in the end, Neubauer said, look, cut it out. The point is that whatever is possible, like Bannister did a 4-minute mile, he would have done a 3:59.9, and whatever you'd done, he could always do that fraction more. Fangio is without doubt the greatest driver who's ever lived. I think there are other drivers who approach him on speed, but there's never been a driver that's approached him as a complete entity of a man. I'm talking now Formula One, where he was the ultimate. Nas 2 temporadas com a Mercedes, Fangio conquistou 8 vitórias em 12 grandes prêmios e mais 2 títulos. Em 1956, apesar da desconfiança recíproca entre Fangio e a Ferrari, o piloto argentino entrou para a escuderia. Mas aquela temporada se estenderia num clima cada vez mais tenso, até que Fangio finalmente se impôs, por pouco, à frente de Stirling Moss e sua Maserati. Depois dessa disputa, o argentino tomou a difícil decisão de passar para a Maserati. Moss foi para a Van Wall. Fangio fez a escolha certa e, em 1957, conquistou o 5º título sob o signo do tridente. Também foi naquele ano que ele realizou a maior corrida de sua carreira. Atrasado por um reabastecimento excessivamente demorado durante o Grande Prêmio da Alemanha, Fangio acabou distanciado de maneira aparentemente irremediável pela dupla da Ferrari, Hawthorne e Collins. Mas o maestro, em estado de graça, conseguiu o impossível. Voando nas curvas de Nürburgring com sua Maserati, ele saiu à caça das Ferraris e, contra qualquer expectativa, roubou-lhes a vitória. Com o fim da euforia e a conquista do 5º título, Fangio se lançou na temporada de 1958. Aos 47 anos, nada havia perdido de suas qualidades na pista, mas seu coração já não estava mais lá. Cuando fui a correr a Rennes, mi coche primero no se mantenía bien, que era una de las particularidades más exponentes de Maserati. Entonces yo pregunto a Guarino, ¿qué pasa con el coche que no se tiene? Dijo, cambiamos los amortiguadores. Pero ¿y por qué? Si los otros andaban bien. Me dijo, no, porque esto para. Entonces yo me di cuenta que la cosa ya era distinta. Dije, ellos pagan, pero soy yo el que corro en el auto. Y largamos la carrera y a las 15 vueltas se rompió el pedal del embriague. Me quedé sin el embriague. Así que me paré en el box, le di el pedal, lo tenía ahí en el piso, y ellos me pidieron por favor que siguiera. Me empujaron el auto y seguí. Y llegué cuarto. Yo soy un hombre que creo en el destino. Quizás me ayudó mucho la suerte y el destino. Y ya tenía más de 46 años. Ya tenía que esforzar más que los jóvenes de 20, 25, 22. Así que esa fue una decisión que tomé en ese momento y nunca me arrepentí de eso. Usted sabe que siempre está quien lo alaba, quien le dice, sos el mejor, a vos sos imbatible, y el peligro es creerse que es el mejor. Claro, así que esto, dije, es el momento oportuno para dejar las carreras. Juan Manuel Fangio se aposentou no auge da glória. Este seu prodigioso currículo fez com que se tornasse a figura emblemática do piloto por excelência. Chegam então os anos 60
que seriam marcados pela velocidade de um piloto especial, Jim Clark. Um piloto de classe com uma carreira meteórica. Logo no seu primeiro grande prêmio, mostrou que era capaz de andar com os mais velozes. Jim Clark was first and foremost a Scottish farmer. He really wasn't made to be a racing driver. He was introverted, he was shy, he was really a man who felt more at home on his farm, on his land, with his sheep and with his farm workers and fellow Scots. Mas Clark possuía um talento natural único e encontrou na pessoa de Colin Chapman, o construtor da Lotus, seu complemento. Juntos fizeram milagres. Puro produto da Fórmula Júnior, Clark foi o primeiro grande campeão da era contemporânea da Fórmula 1 com motor traseiro. Clark foi fiel à Lotus durante toda a sua carreira. Superando os rivais com uma autoconfiança serena, conquistou de maneira implacável os campeonatos de 1963 e 65. Jim Clark was the best racing driver I ever raced against. He was so smooth, so precise. He did it so naturally. He seemed to take so little out of his car. He always seemed to be going slowly, and yet he was going very fast. If there's a driver that I modelled myself on, it would be Jim Clark. Ao longo de sua carreira na Fórmula 1, Jim Clark estabeleceu recordes que permaneceram por muito tempo antes de serem igualados ou superados. 25 vitórias em grandes prêmios, uma a mais que Fangio. 33 pole positions, somente Senna superou esta marca 25 anos mais tarde. E entre todas essas poles, 7 foram conquistadas numa época em que se disputava o campeonato em apenas 10 grandes prêmios. Também é importante lembrar que foi a Jim Clark que a Ford e a Cosworth confiaram o seu famoso motor. E o escocês levou o Ford Cosworth à vitória logo na primeira corrida de Zandvoort em 1967. O estilo voador de Jim Clark revelava-se particularmente eficiente nos circuitos ultra-rápidos, onde a precisão é o que mais conta. Ele se tornou o rei de Spa-Francorchamps na Bélgica, um traçado que na época permitia médias acima de 210 km por hora, usando motores com cilindrada de apenas 1,5 litro. Clark conseguiu se impor nesse circuito por 4 vezes consecutivas, entre 1962 e 65. Jim Clark encerrou a temporada de 1967 com 2 vitórias seguidas, nos Estados Unidos e na Cidade do México. Clark, Chapman, Duckworth pareciam destinados a um futuro ainda mais brilhante. Esta associação estabeleceu um longo período de domínio na Fórmula 1 e tinha tudo para ser imbatível. Mesmo assim, o escocês deixava claro que a vontade de se recolher às suas terras era cada vez maior. O título de 1967 escapou para Hulme, mas um terceiro campeonato parecia estar prometido para a temporada seguinte. Só que esta trajetória foi bruscamente interrompida em abril de 1968, numa corrida de Fórmula 2 sem premiação, no perigoso circuito de Hockenheim, na Alemanha. Por uma razão não esclarecida, mas certamente técnica, a Lotus saiu da pista em alta velocidade, varou a floresta e se chocou contra uma árvore. Jim Clark morreu.
Jim Clark foi o último dos grandes pilotos cavalheiros. Aqueles que correram por amor e pelo prazer de pilotar, nunca para enriquecer. Jack Stewart, também escocês, o conheceu muito bem. Only in his last year did he really develop his personality in himself, and only late in his career did he have any real confidence, or did he recognize his real superiority as a driver. So he was really a contradiction to the modern Grand Prix driver. He was entering a period of his life where he would have had to change enormously, and I'm not sure he would have been prepared to do that. Era o fim do período romântico das corridas. Em 1968, começava a era do patrocinador. Jack Stewart ocupou o vazio deixado por Jim Clark e dominou sua época com um profissionalismo exemplar e muita classe na pista. Today the sport gets to a much wider public because companies who are using motor racing to attract attention to their product have gone out, have advertised, have projected motor racing to a new group of people. Motor racing used to be a very small interest group. Today, the whole world knows about motor racing. A fase mais vitoriosa de Stewart na Fórmula 1 foi lançada em 1968 pela sua associação com o construtor de foguetes Mach. Mas seu nome ficaria ligado para sempre a Ken Tyrrell, que o acompanhou na trajetória de sucesso. A dupla Stewart-Tyrrell funcionava de forma diferente da dupla Clark-Chapman. Não tinha tanta genialidade, ousadia e brio, mas se firmava no rigor, na assiduidade e no pragmatismo. Muito consciente dos riscos que corria, Stewart confiava em seu mentor para garantir a robustez e a confiabilidade dos carros, e para auxiliá-lo na escolha das melhores opções táticas e estratégicas. A eficiência desta associação ficou comprovada em 1969, quando Jack Stewart venceu o campeonato. Com seu estilo de grande precisão e uma abordagem notavelmente inteligente da corrida, Stewart se impôs como um dos grandes campeões da história da Fórmula 1. Um piloto extremamente profissional e apaixonado pelos seus carros. Well, I think a racing car is something very special, almost in the breed of an animal. Not only is it like an animal, but it's also like a woman. It's very sensitive, it's very nervous, it's very highly strung. Sometimes it responds very nicely, sometimes it responds very viciously. Sometimes, to get the best out of it, you have to coax it and almost caress it to do the things you want it to do. And even after you've done all these things, and the car is doing exactly as you want it to do, it will immediately and with no warning change its mind and do something very suddenly, very abruptly. Pilotando o medíocre March, Jack Stewart não conseguiu manter o título em 1970. Mas Stewart e Tyrrell aprenderam com a derrota. Daquele ponto em diante, o próprio Ken Tyrrell construiria seus carros. Uma sábia decisão que foi coroada por 2 títulos. Em 1971 e 1973, Stewart atingia seu apogeu. Mas nem todos pensavam assim. Tendo iniciado uma cruzada pela melhoria das instalações dos circuitos, o piloto escocês ganhou vários opositores. Pouco a pouco, a ideia da aposentadoria se insinuava, juntamente com a de formar um aluno. Stewart começou a passar toda a experiência que tinha ao seu companheiro de equipe, François Sever. Os dois criaram uma relação de amizade raramente vista neste esporte mais propenso a exacerbar rivalidade. Where else will you use third gear? That's there, because if you go around this double right, you have third between this and the S. Com 3 títulos, Jack Stewart estava decidido a parar no fim da temporada de 1973. Mas um drama faria com que abandonasse a pista antes do programado. Suppose I had been involved in many motor racing accidents, seen many people die, and have certainly lost many friends. Francois' accident really was the last straw, the last thing that happened to me really in motor racing. Nice impression. François Sever morreu durante os treinos do Grande Prêmio dos Estados Unidos.
Arrasado, Stewart largou tudo, renunciando à disputa da 100ª e última corrida de sua carreira. Uma atitude que mostrou a todos aqueles que o haviam criticado que, além de ser um grande campeão, ele estava longe de ser apenas um profissional ganancioso ou defensor chorão da segurança, como diziam injustamente seus inimigos. Depois de Jack Stewart veio Niki Lauda. Este austríaco, filho de boa família, distante, sarcástico, é um personagem ainda menos romântico que Stewart. Preocupado exclusivamente com a eficácia, foi apelidado de o computador. Niki Lauda não era dotado de um talento excepcional, mas provou que método e trabalho acabam sempre compensando. Foi contratado pela Ferrari em 1974. A escuderia estava por baixo, e Lauda levou para a mais latina das equipes o rigor germânico que lhe faltava. O estímulo que Niki Lauda deu à equipe italiana levou a Ferrari ao maior período de sucesso de sua história. Eles passaram raspando no título de 74 e conquistaram a vitória no ano seguinte. Em 1976, Lauda parecia estar no caminho do bi quando sua Ferrari se desgovernou no Grande Prêmio da Alemanha. Niki Lauda sofreu graves queimaduras. Mesmo assim, retornou à pista corajosamente 6 semanas depois para correr em Monza, na Itália. Mas o austríaco mal havia se restabelecido e não dispunha de toda a sua capacidade. When you have an accident like mine, I was running on reserve already. I would say the last 4 races because I was nearly dead. It was not easy that year. So I came on reserve into a race where the conditions needed a strong man with all the reserves for this difficult decision to say, today it rains, I don't care, I'm still strong and I'm go for it. And then the condition got more and more difficult. So therefore I said, I'm too weak to take this extra shit with rain. So I said, no way. I was unlucky that after 15-20 minutes of terrible racing, the rain stopped. So, okay, I lost the championship. But I think the decision at that time was right and I would do it again. Niki Lauda perdeu o título em 1976 no circuito de Mount Fuji, no Japão. Em 1977, o austríaco teria sua revanche, mas também teve que enfrentar uma grande decepção. A Ferrari havia duvidado da sua capacidade de dar a volta por cima e contratou às pressas o piloto Carlos Reutemann. Lauda não o queria como companheiro de equipe, e assim que conquistou o título, rompeu com a escuderia. If you come to the point where you come to a team and you see always the same faces and the same spaghettis and whatever, it's a pure, normal human reaction that sometime in life you feel for a change. Nothing against the Ferrari people. The main reason was simply that I was ready for a change. Bernie Ecclestone não deixou escapar a oportunidade de ter Niki Lauda na sua equipe, e o austríaco passou a correr numa Brabham, mas esta foi superada pela Lotus com efeito solo. Além disso, Lauda era confrontado dentro da sua própria equipe pela talentosa esperança brasileira Nelson Piquet. Sem a motivação indispensável para se manter no topo, Niki Lauda decidiu abandonar a competição de uma hora para outra, bem no meio do primeiro dia de treino do Prêmio do Canadá de 79. Ele saiu de cena sem qualquer palavra de explicação ou de adeus. Bon, il y a un truc qu'il faut essayer, enfin que je voudrais essayer si on a le temps, c'est jouer sur les amortisseurs et sur la barre avant. Pas du tout de pompage? Non, pas du tout. Parce que René, il pompe quand même. Pas du tout. Uma nova era começava na Fórmula 1. A do motor turbo, sob o impulso da equipe Renault-L, liderada por Alain Prost. Com o perfil de carreira ideal que o levou em 5 anos da escola de pilotagem à Fórmula 1, Prost obteve seu primeiro sucesso no Grande Prêmio da França de 1981, disputado no circuito de Dijon. Foi a primeira de uma série de vitórias que pontuariam um dos melhores currículos do automobilismo. Alain Prost se sobressaiu entre os pilotos de uma nova geração que veio do kart e das escolas de pilotagem.
O francês associou à sua classe natural uma percepção da corrida e uma tenacidade que fizeram dele um campeão excepcional. Sua forma de pilotar, sóbria, apesar de mordaz, o colocou entre os pilotos com estilo. O seu temperamento de mau perdedor também o ajudou a alcançar vitórias que pareciam perdidas, como no Grande Prêmio da África do Sul de 1982. Uma corrida que também ficou na história por causa do retorno de Niki Lauda à competição. Ce n'est pas ce qu'on entend par réussite. C'est réussite veut dire gagner tous les Grands Prix, être champion du monde. Non, pas, mais à ce qui marche bien, à ce qu'il soit compétitif. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je lui souhaite de réussir parce que son retour est très courageux. Je l'ai approuvé dès le début, donc je peux que lui souhaiter une grande réussite. Et de toute façon, me battre contre un pilote de sa trempe sera qu'un honneur pour moi si je le bats, mais je lui souhaite bonne chance. Prost não podia imaginar o acerto de suas palavras. 2 anos mais tarde, ele acabou sendo companheiro de Lauda na equipe McLaren. A disputa entre o antigo e o novo número 1 seria empolgante. Diante de Prost, o veterano austríaco foi obrigado a rever sua pilotagem e não teve jogo fácil. Lauda sabia que não tinha condições de competir com Prost em termos de velocidade pura, mas conseguiu tirar vantagem da situação usando sua frieza e inteligência. Explorando ao máximo sua experiência, assim como alguns erros de juventude do seu companheiro de equipe e rival, o austríaco conseguiu vencer uma emocionante corrida com um bico à frente de Prost. A vitória deu título a Niki Lauda, que terminou a temporada com apenas meio ponto a mais que o francês. Foi no inesquecível Grande Prêmio de Portugal, em 1984, que Lauda se tornou tricampeão. I'm most proud, I think, of 84, where after 10 years competitive Formula 1 racing, I still won the race or the championship by half a point over Prost, because it was hard. There was the young generation trying to blow me off, and it did work. So I can say for 10 years with up and down, I kept going upward. I think this was the most difficult thing. Mas Prost aprendia rápido e aproveitava ao máximo a observação analítica de um profissional tão metódico e experiente quanto Lauda. Foi com Niki Lauda que Prost aprendeu a se impor na equipe e a não deixar nada ao acaso. Percebeu como poupar sua máquina, suas forças, e como ajudar os técnicos a melhorar seu carro. Because of his natural talent, he doesn't have to force it to achieve the performance, and therefore he always has a little bit left, and this gives him the capability of operating within himself, and therefore he is never stretched. Em 1985, Niki Lauda, o computador, deu lugar a Alain Prost, que passou a ser chamado de o professor, por causa da ciência quase infalível adquirida no convívio com seu companheiro mais velho. Ciência que fez de Prost o primeiro campeão do mundo francês na história da Fórmula 1. Ele conquistou o título no Grande Prêmio da Europa, disputado em 6 de outubro de 85, em Brands Hatch, na Inglaterra. Prost era perfeccionista e um trabalhador incansável como Lauda. Mas tinha um temperamento muito mais latino do que seu antecessor, principalmente na relação com o carro. Ma voiture, j'ai l'impression de toujours faire corps avec. Je sais pas comment dire, c'est pas comme une personne, comme un être humain, mais c'est quelque chose de très dangereux. Mais j'essaye de la dominer, mais souvent elle qui me domine. On a une relation un petit peu bizarre ensemble, pour moi c'est un bijou. Prost se tornou um calculista implacável e conquistou o segundo título em 1986, apesar de estar ao volante de uma máquina notoriamente inferior às Williams Honda. Enquanto Mansell e Piquet perdiam pontos na corrida ao título por causa de uma rivalidade estéril, Prost explorava ao máximo os meios nos quais disputa. E num final de suspense no Grande Prêmio da Austrália, ele venceu seus 2 adversários de forma magistral. Prost foi o campeão incontestável da Fórmula Turbo dos anos 80. Nesse período estabeleceu uma média de mais de 4 vitórias por temporada, exatamente o dobro de Piquet e Senna, que além dele foram os pilotos que mais venceram corridas durante a década de 80.
O francês também conquistou 2 títulos consecutivos em 85 e 86. No ano seguinte, perdeu o campeonato diante da potência das Williams, Honda e das Ferrari. Mas, mesmo sem um carro tão competitivo, correu com brio. E no Grande Prêmio de Portugal, Prost venceu pela 28ª vez, superando o recorde de Stewart. C'est le type de course où on doute jamais, où on sait que normalement tout doit aller très bien jusqu'au dernier tour. Même quand j'étais deuxième derrière Berger et qu'il restait peu de tours, je pensais que soit j'allais le rattraper doublé, soit il allait faire une faute. J'étais vraiment très confiant. Berger, acuado pela pressão implacável de Prost, rodou a 2 voltas do final. J'étais sur 2 titres de champion du monde, 85-86. 87 était une saison moyenne avec simplement 2 victoires avant celle-ci. Et beaucoup de problèmes de moteur, donc on était un peu frustrés, toute l'équipe. Et cette course, c'était, je crois, comme un championnat, peut-être même plus. O brasileiro Nelson Piquet conquistou o tricampeonato naquele ano. Em 88, a McLaren tirou da Williams o todo-poderoso Ross. Mas isso não foi suficiente para que o francês recuperasse o título. Prost teria outro tipo de problema. Um rival que iria contestá-lo dentro da própria. De concurrents, il y a l'adversaire qui est dans une autre équipe et il y a le coéquipier qui est aussi lui un concurrent. C'est souvent celui-là le plus redoutable, car c'est la seule, c'est les talents. Ayrton Senna era a estrela nascente, e o convívio dos dois na McLaren seria tempestuoso. Ao contrário de Lauda, que em 85 se sentia em fim de carreira, Prost não aceitava ser menos rápido que o recém-chegado. Seguiu-se um duelo impiedoso que acabaria em clima amargo. Senna agarrou o título de 1988, mas Prost conseguiu sua revanche em 89. Só que a vitória aconteceu em meio a um acidente entre os 2 pilotos no circuito de Suzuka, no Japão. A batida provocou a saída de Prost da McLaren. Prost encontrou um refúgio milionário na Ferrari, que há mais de 10 anos corria atrás do título. O francês quase conseguiu dar o título à equipe da cidade de Maranello em 1990. Mas suas esperanças foram aniquiladas por um novo acidente com Senna em Suzuka. A situação teve um gosto desagradável de acerto de contas, desta vez com vantagens para o brasileiro. Prost foi dispensado pela Ferrari no final de 91. Ele saiu de cena temporariamente. Ayrton Senna era o número 1. Brasileiro, como Fittipaldi e Piquet, Senna revelou sua genialidade ao volante de uma modesta Toleman no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. A prova era disputada sob um dilúvio e foi interrompida no momento em que ele quase venceu Prost, após uma corrida espetacular. Imediatamente recrutado pela Lotus, Ayrton Senna logo se impôs como novo fenômeno do automobilismo. Senna aliava ao perfeccionismo maníaco uma extraordinária visão global e, com uma determinação infalível, disparou na busca da performance ideal. Giving my very best, I don't feel happy. And in order I can give my very best, I have to concentrate, I have to work hard, and I have to push all the time myself and the people that are working around me to improve and to be better. Ele se tornou o maior caçador de pole positions da história. Ninguém sabia explorar tanto a aderência fenomenal e efêmera de um jogo de pneus de qualificação. E a segurança que tinha ao abrir caminho numa ultrapassagem era inigualável. Esta determinação feroz, combinada ao misticismo confesso, não só incomodava, como também assustava. Senna venceu o primeiro Grande Prêmio já na sua segunda temporada de Fórmula 1. Ele repetiu na corrida de Estoril de 1985 a incrível façanha que tinha realizado em Mônaco na temporada anterior. Senna se aproveitou da pista encharcada para superar todos os seus rivais, completamente desamparados nestas condições dantescas de corrida. Naquele dia, o brasileiro recebeu o apelido que ficou para sempre: Mac, ou
mágico. Il a un talent naturel énorme, il a l'intelligence, il a la jeunesse, il a la sensibilité pour les réglages, que ce soit moteur, que ce soit châssis. Je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Il sera champion du monde. Em 88, Senna foi contratado pela McLaren, onde Prost reinava absoluto. Ele o esperava firme em terreno conquistado. Afinal, o brasileiro tinha tudo por aprender até se impor na nova equipe. Mas, além do talento extraordinário, Senna chegava com um trunfo. Os técnicos japoneses ficaram fãs desse piloto, ávido não somente de sucesso, mas também de comunicação. Ayrton Senna não media o tempo de dedicação aos técnicos da Honda. Aquele ano em especial marcou a Fórmula 1. Os McLaren Boys, ou meninos da McLaren, como eram chamados, realizaram um Grand Slam nas pistas. Venceram 15 dos 16 grandes prêmios e fizeram nada menos do que 10 dobradinhas, 6 a mais do que qualquer outra equipe anterior. Mesmo com essa supremacia inquestionável, que poderia ter transformado a temporada em puro tédio, o campeonato de 88 foi um dos mais enlouquecedores já disputados. O francês tinha começado melhor, mas Senna não só o alcançou, como o superou, vencendo 8 vezes contra 7 de Prost. E logo na sua primeira temporada na McLaren, Senna conquistou o primeiro título, desbancando seu companheiro de equipe, mais velho. Para o brasileiro, a façanha era apenas uma etapa da busca pela perfeição. There is a big difference between winning a championship or being a true champion. Every year there is a winner, but not every year there is a champion. Ayrton Senna nunca escondeu as marcas da guerra psicológica que Prost conduziu contra ele para tentar desestabilizar. What can disturb the image of a champion is polemics and antagonism coming from people who cannot accept being defeated and trying to find excuses when they lose instead of recognizing that they have been beaten. That can make a lot of distortion. Prost, mestre na arte da manipulação da mídia, iniciou uma campanha para convencer a opinião pública de que a McLaren estava favorecendo seu rival. E Senna, como uma criança mimada, caiu na armadilha no Grande Prêmio do Japão de 89. Ao tentar uma manobra arriscada contra Prost, teve a porta fechada. Houve uma série de protestos contra Senna. E, embora as responsabilidades estivessem divididas, todo mundo o acusou. Ele foi desclassificado e perdeu o título. Mortificado e convencido de ter sido vítima de um complô, Senna se lançou numa cruzada em vão contra o poder esportivo. O episódio fez com que Senna endurecesse ainda mais o seu comportamento. Acusado de pilotagem perigosa em 1990, passou a tratar os críticos com desdém. E se vingou de Prost batendo deliberadamente em Suzuka. Para Senna, foi uma forma de dar o troco e recuperar o título da mesma maneira, segundo ele, o francês havia feito um ano atrás a sua. I have had great races in my career, fortunately. But I'm still looking for my best one in the future. O piloto brasileiro foi tricampeão em 1991. Ayrton Senna tinha tudo para igualar e até superar o famoso recorde de Fangio de 5 títulos. Mas um acidente no Grande Prêmio de San Marino em 1994 matou Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes.